Se 100 mil euros daqui a 20 anos valem menos do que hoje, será que vale a pena investir? Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito ActiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app ActiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. ActiveBank. Simplifica. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo banco ActiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Já sabe que faço de conta que vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos falando sobre como podemos gerir melhor as nossas finanças pessoais e ter mais dinheiro ao fim do mês, ao fim do ano ou, neste caso, ao fim de 20 anos. Já vamos falar sobre isso. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, assinar a newsletter em contaspoupanca.pt. É em contaspoupanca.pt, na internet, na página de internet, que vai encontrar o coração do Contas Poupança, onde todos os dias pomos dicas que o ajudam a ter mais dinheiro. Ora, então hoje quero falar-vos sobre uma confusão, uma limitação que faz com que muitas pessoas desistam de começar a investir ainda antes de dar o primeiro passo. Ou seja, há uma espécie de raciocínio aparentemente lógico que faz com que nos sintamos impedidos, é um travão para darmos o passo de começar a investir de uma forma regular e constante. Eu aproveitei uma pergunta que me foi enviada por um ouvinte como vocês. Eu vou a seguir pôr essa pergunta. Quero alertar que a pergunta é relativamente longa, mas eu acho que é importante para nos dar o contexto. Ainda antes de pôr a pergunta, quero dizer-vos que há vários pormenores interessantes na história deste senhor, que vão ouvir, porque ele estudou para ter uma profissão, acabou por ter outra, ganha bastante dinheiro em relação à média portuguesa, num trabalho se calhar um bocadinho inesperado para vocês, mas lá está, ele decidiu começar a investir, mas um amigo chamou-lhe a atenção para um detalhe, que é este que trata este episódio, e ele agora está na dúvida. Mas eu, afinal, continuo a investir ou é um desperdício de tempo e de esforço da minha poupança e o risco não compensa eu estar com todo este trabalho? Muito bem, então não se vai embora, ouça a pergunta e depois continuamos a nossa conversa. Boa tarde, Sr. Pedro. Queria fazer aqui uma pergunta de uma dúvida que me surgiu esta semana e que eu passo a citar. Antes de mais, quero-me apresentar, também me chamo Pedro, sou motorista de longo curso, licenciado em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho, trabalho no longo curso a nível internacional, para além da minha formação académica, não trabalhar nessa área, tenho vindo sempre a tentar desenvolver outro tipo de competências e cheguei ao ponto de perceber que pouco sabia também de literacia financeira. Tal como o Pedro, cheguei a uma determinada idade e percebi que tinha que tratar o dinheiro de outra forma. Infelizmente, não sendo a profissão que eu esperava ter, principalmente quando me estava a tentar formar e quando acabei o curso, mas foi a profissão que eu tive a oportunidade de abraçar nesses últimos anos e que me tem dado um rendimento acima da média salarial nacional. E nesse sentido pensei a partir de então começar a fazer investimentos. Recentemente tive a oportunidade e conheci Contas Poupança e outras pessoas a nível de literacia financeira e tenho vindo a estudar nesse sentido. E há coisa desde setembro do ano passado, 2025, tenho vindo a investir regularmente um determinado valor, todos os meses, em ETFs
ações individuais e tenho vindo a ter aqui algum rendimento extra, quer em dividendos, quer em juros acumulados. Porque não é nada ainda de extraordinário, mas é agradável verificar como isso é bom. A pergunta que eu coloco e que me despertou algum stress foi um familiar estes dias dizer-me, e eu falei-lhe naquilo que é a calculadora dos juros compostos, e disse-lhe que se investir 200 euros por mês ao longo de 20 anos, eu no final desse mesmo período poderei ter o equivalente ou superior a 100 mil euros. Ao que essa pessoa me respondeu, 100 mil euros daqui por 20 anos não tem o mesmo valor que tem hoje, por isso não será grande coisa. E eu confesso que não fui capaz de argumentar esta observação. A minha pergunta é: como consigo entender esta situação? Ou seja, é um facto que o valor, e nós sabemos que há 20 anos atrás o dinheiro tinha um determinado peso que hoje não tem. Daqui por 20 anos esse mesmo valor, esse mesmo dinheiro não terá o peso que tem hoje. Então, como é que eu vejo aqui nestes investimentos essa mais-valia, percebendo que se eu hoje com 100 mil euros poderia comprar determinada situação ou garantir determinado nível de vida ou de segurança económica, como é que eu posso garantir que daqui a 20 anos, com esses mesmos 100 mil euros, eu possa manter o mesmo nível de vida ou não? Como é que se entende isto? E era esta a questão que eu gostaria de ver esclarecida, se fosse possível. Muito obrigado, boa tarde e um bem-aja. Ora viva, Pedro, muito obrigado por esta excelente reflexão, porque permite aqui conversarmos um bocado à volta desta questão que eu acho que é a questão fundamental, que é se vale a pena ou não investir no nosso futuro. A questão parece filosófica, mas vai refletir-se numa realidade muito prática, que é a nossa qualidade de vida no futuro. E levantei aqui esta questão, que é alguém que acha que não vale a pena investir, porque o valor que vamos ter no futuro não vai ter o mesmo valor que teria hoje. Ora, eu acho que a questão é muito fácil de entender. A pergunta que deveria ter feito, ou que poderia ter feito a esse seu familiar ou amigo, é: está bem, mas em comparação com o quê? Então, se eu não fizer nada, então se eu não investir, quanto é que eu vou ter daqui a 20 anos? Preferia não ter nada? É essa a comparação? Eu acho que não faz sentido ter este raciocínio sem fazermos algumas contas. Então vamos lá ver aqui dois cenários. O cenário é, então, em vez de pôr de lado 200 euros por mês durante 20 anos, podendo, se não puder, está o assunto resolvido, mas não vai pôr nada de lado. Portanto, vai gastar esses 200 euros da forma como muito bem entender. Comer, beber, roupas, telemóveis, férias, carros, não interessa. Naquilo que lhe apetecer, gasta, muito bem. Então, daqui a 20 anos, portanto, em 2046, vai olhar para a sua conta bancária e vai ter lá quanto? Zero. Então, a pergunta para si é: então, não, esqueça o familiar e o amigo, tem de pensar pela sua própria cabeça. Eu daqui a 20 anos, em 2048, prefiro, vamos esquecer o esforço para isso, prefiro ter zero ou prefiro ter lá 100 mil euros, mesmo que não valham o mesmo que hoje, que é um erro de raciocínio, como vou explicar a seguir. Ok? Portanto, vai lá ter 100 mil euros. Para mim a escolha é óbvia.
Agora tem outra opção, que é pegar nesses 200 euros por mês que tem disponíveis e pô-los de lado, mas sem investir. Vai para uma conta poupança, vai para uma conta à ordem que não mexe, mas vai lá ter. Eu fiz a conta aqui no telemóvel, na calculadora do telemóvel, e então, daqui a 20 anos, em 2046, vai ter lá quanto? 200 euros vezes 12 meses vezes 20 anos, vai ter lá 48 mil euros. Então, novamente, a pergunta que eu lhe quero fazer é: o que é que prefere? Esqueça a opinião dos outros. Prefere ter lá 48 mil euros ou 100 mil euros? Sendo que esses 48 mil euros também não vão valer o mesmo que valem hoje. Aliás, aí é de certeza, porque eu fiz a conta a 2% de inflação por ano, esses 48 mil euros vão valer apenas 38 mil euros. Porque, como é que eu faço esta conta? É simples, 2% ao ano, portanto, vezes 10 anos dá 10%, 2 vezes 5 anos, 2%. Portanto, não, é mais, ainda é mais grave do que isso. Eu estava a fazer a conta de outra maneira. Portanto, 2% vezes 5 anos dá 10%. Portanto, multiplicando por 2, dá para 10 anos, 20%. 40%. Vai perder 40% do seu valor passados 20 anos. Portanto, é quase metade dos 48 mil euros. Vai lá ter os 48 mil euros, mas vai valer para aí 30 mil euros. Ou menos. Em termos de poder de compra. Ok? Então, qual é novamente a pergunta? Então, prefere só poupar e não investir, ter lá 48 mil euros, que vão valer de facto muito menos na altura, ou prefere investir e ter lá 100 mil euros? Para mim a escolha é novamente óbvia. Agora, qual é a falácia aqui desse raciocínio? É que esses 100 mil euros vão de facto valer 100 mil euros daqui a 20 anos. Porquê? Porque investiu num valor, com uma taxa de juro superior à taxa de inflação. O que quer dizer que vai ter lucro com o seu dinheiro. É um lucro absolutamente fabuloso e fantástico? Não, mas faça a conta. Então, se eu só poupar, tenho lá 48 mil euros. Se poupar e investir a 5, 6, 7, 8% ao ano, em média, sabendo que nada disso é garantido, daqui a 20 anos tenho a possibilidade de ter lá 100 mil euros, meus amigos, eu prefiro ter lá os 100 mil euros porque vou poder comprar o que for possível comprar nessa altura com 100 mil euros reais, porque bateram a inflação. Portanto, a resposta a esse seu familiar e amigo é esta, é óbvia, mas entre ter lá dinheiro e não ter, é preferível ter lá os 100 mil euros do que não ter nada, ou ter lá só o dinheiro que eu poupei, porque assim perdeu para a inflação. Agora, para quem ouviu a pergunta do nosso amigo, eu depois tenho mais informações, porque ele enviou mais informação. Este familiar, não tendo nenhum curso superior, é alguém que está, vamos chamar-lhe, bem na vida, porque tem negócios, não é? Portanto, tem negócios, a vida correu-lhe bem e tem muito dinheiro. Portanto, eu acho que é normal nós comparar-nos com os outros, ok? Portanto, se esta pessoa que está bem na vida me está a dizer que não vale a pena, se calhar devo rever aqui a minha situação. Qual é o drama aqui? É que isto não deve ser feito assim. Eu nunca posso comparar a minha situação com a situação de outra pessoa que fez escolhas completamente diferentes na vida e que tem um perfil diferente do meu. Porque agora, repare, não pode fazer só a conta a ter 100 mil euros daqui a 20 anos. Tem é de pensar, eu com 100 mil euros, o que é que eu posso fazer para multiplicar este dinheiro? Porque, acreditem,
nas finanças pessoais, há aqui pequenos marcos que podem fazer cliques diferentes na nossa vida. O primeiro grande clique é quando nós conseguimos uma poupança de 10 mil euros e finalmente temos um fundo de emergência robusto. Isto muda a nossa vida. A partir desse momento pensamos, olha, já posso começar a investir com risco, porque se correrem mal esses investimentos ou se desvalorizarem temporariamente, eu não fico aflito, não tenho de ir lá buscá-los. Pronto, isso dá-nos uma paz de espírito fabulosa. Depois, é quando chegamos a 50 mil e depois quando chegamos aos 100 mil. A partir dos 100 mil euros, os nossos investimentos começam a disparar por causa do efeito dos juros compostos e por causa da quantidade de dinheiro que temos investido. Porque investir 100 euros ou 1000 euros, mesmo que cresça 50%, vai crescer ou 50 euros ou vai crescer 500 euros. Ok, é ótimo, sim, mas não muda a sua vida. Se tiver 100 mil euros investidos, eu sei que serão poucos os que poderão estar a pensar nisso, mas acredito que alguns de vocês, algumas centenas, alguns milhares, até podem pensar nisso ou até já os têm. Quando temos 100 mil euros e esses investimentos crescem 50%, não digo num ano, não é? Mas em 3, 4, 5 anos, de repente 100 mil transformam-se em 150 mil. E depois de mais 4 ou 5 anos, esses 150 mil já estão a valer 230 mil. E é aqui que os efeitos dos juros compostos começam a ter um efeito brutal nas nossas finanças pessoais. E aí sim começamos a construir riqueza e património. Portanto, caro Pedro, não se deixe limitar por este raciocínio, siga o seu caminho, com o seu mapa. Tente perceber porque é que quer esses 100 mil euros. É para depois retirar quando chegar à idade da reforma? É para pegar nesses 100 mil euros e dar como entrada para uma casa e com essa casa ter um rendimento mensal de 1000 euros? Para o resto da sua vida? Para depois dar como entrada, por exemplo, em 2 casas e depois mais à frente vendê-las e com estes 100 mil euros, 50 mil euros de entrada em cada uma, vai conseguir lucrar se calhar 50 mil euros em cada casa e ganhou ali mais 100 mil euros e os 100 mil já se transformaram em 200 mil? É para abrir um negócio como o seu familiar faz e aí sim começa a multiplicar o seu dinheiro? Repare como a sua dúvida nos levantou aqui uma série de questões, abriu janelas para nós pensarmos de facto o que é que nós queremos da nossa vida e o dramático que é, ou o custo, a percebermos-nos do custo de não fazer nada, porque se não fizer nada, não vai ter nada no futuro. Portanto, e agora vamos imaginar que não consegue os 100 mil, só consegue 50 mil daqui a 20 anos. É mau? Não, é melhor do que não ter nada. É melhor do que ter 10 mil ou 20 mil ou 30 mil. Portanto, estas são as questões fundamentais, ou este pode ser um raciocínio possível. Não digo para entrar em discussão com o seu familiar ou tentar ganhar essa discussão, porque estão a correr em pistas diferentes, em estádios diferentes, não é? Se imaginarmos uma corrida de atletismo, ou mesmo... enfim, são corridas de velocidade diferente, com terrenos diferentes. Não vale a pena comparar. Compare com o seu custo de não fazer nada. Isso é que é importante. Portanto, meus amigos, espero que esta questão levantada pelo nosso amigo Pedro tenha sido interessante para vocês, também para pensarem no assunto, e espero também ter dado ao Pedro alguns argumentos para futuras discussões que tenha com outras pessoas e, sobretudo, para motivar outros a pensarem no assunto. Depois, se fazem, se não fazem, como o fazem, durante quanto tempo, com que rendimentos, isso são outras questões completamente diferentes. Agora, repito este ponto. Não fazer nada, neste momento, não é opção face aos riscos que corremos sérios de termos reformas muito mais pequenas
do que aquilo que nós precisamos quando chegarmos à idade da reforma, e nós podemos, desde já, começar a planear o nosso futuro para atingirmos os nossos objetivos, os nossos sonhos e também e sobretudo, para quem for pai, começar a planear o futuro financeiro dos filhos a partir do momento em que nascem. Meus amigos, muito obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de enviar as vossas perguntas em áudio gravadas para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737, de me seguir nas redes sociais, de ir sempre, todos os dias, a www.contaspoupanca.pt ou inscreverem-se nos canais de notícias do Contas Poupança, no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Muito obrigado, boas poupanças. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito AtiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app AtiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. AtiveBank. Simplifica. AtiveBank e AtiveBank Simplifica são marcas detidas pelo banco AtiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.